Palmeiras estreia no Mundial de Clubes com empate contra o Porto, uma partida onde o Palmeiras poderia ter ganhado muito mais do que apenas um ponto. Nós vamos falar sobre o jogo do Verdão e também vamos aqui dar um breve detalhe sobre a atuação do Bayern de Munique contra o Auckland. Vamos destacar alguns pontos interessantes e também sobre a vitória do PSG de 4-0 sobre o Atlético de Madrid. Antes de tudo, me chamo Luiz Fernando e criei este canal para te manter informado sobre tudo que acontece no mundo da bola. Hoje vamos falar sobre o que aconteceu nesse domingo, né, nesse segundo dia de Mundial de Clubes. Para você não ficar perdido aqui, não vai ter clickbait, tá? Eu vou começar falando sobre o jogo do Palmeiras e aí no final eu falo sobre o que aconteceu da goleada do Bayern de Munique sobre o Auckland e também sobre a grande vitória do PSG sobre o Atlético de Madrid. Então, o torcedor do Palmeiras pode ficar aqui no começo do vídeo mesmo, não precisa pular, porque eu já vou começar falando sobre a partida do Palmeiras. O jogo acabou há alguns minutos, já estou fazendo vídeo após o jogo porque está muito fresco algumas análises. Eu fui consultar as estatísticas ali, o SofaScore, para entender algumas coisas do jogo, se o que eu tinha assistido tinha alguma coerência com as estatísticas, e um número que me chamou muito a atenção e que diz muito sobre a partida foi que o jogo ficou apenas no campo do Palmeiras, no campo defensivo do Verdão, apenas 21% do tempo. E isso é muita coisa. Quer dizer que quase 80% do jogo ficou ou no meio de campo ou no campo de ataque do Porto. Significa que o Palmeiras levou muito pouco perigo ao seu goleiro. O Everton fez uma boa defesa ali no primeiro tempo. No segundo tempo ele foi pouquíssimo exigido. Isso significa que o Palmeiras fez um trabalho defensivo muito bom, jogou com muita intensidade, e eu tive a sensação que em alguns momentos o Palmeiras ele se superava fisicamente ao Porto, é uma equipe europeia, isso é muito destacável, muito importante lembrar. O Palmeiras fez um muito bom jogo, o Estevão acabou sendo eleito o melhor jogador em campo, fez uma boa partida enquanto esteve em campo, muito solidário, marcou bastante. Quando tinha a bola também procurava criar as principais chances, né? O Palmeiras teve um combo de 3 em 1 no final do primeiro tempo, onde Estevão e Richard Rios perdem a chance de fazer o gol ali do Palmeiras, uma grande defesa do goleiro do Porto, na verdade duas grandes defesas, depois o defensor acaba salvando a bola na linha. Foi a grande chance do Palmeiras no primeiro tempo. No segundo tempo teve cabeçada do Murilo na trave. Palmeiras criou as principais chances de gol, finalizou mais que o Porto, 17 finalizações a 11, terminou o jogo com mais posse de bola. Nos últimos 15 minutos, eu estava com a sensação que o Palmeiras estava jogando um jogo de Brasileirão e que estava pressionando o adversário em busca do gol, e não parecia que era o Porto do outro lado. O Porto fechou uma linha de 5, se defendendo atrás de qualquer forma para não levar o gol do Palmeiras, que naquele momento todo mundo tinha a sensação, acredito que você torcedor do Palmeiras ou não, tinha a sensação que o Palmeiras iria fazer o gol a qualquer momento, que o Paulinho ou o Veiga iria colocar a bola na cabeça de alguém, Murilo, Gustavo Gomes ou outro, até o Flaco Lopes, que perdeu uma chance de cabeça, e que o Palmeiras faria o gol. Acabou que não fez, o jogo terminou 0-0, nenhum gol, né, no grupo A, todos os dois jogos terminaram empatados em 0-0, todas as equipes com um ponto. O Palmeiras na próxima rodada enfrenta o Al-Ahly do Egito, e o Porto enfrenta o Inter Miami. Um destaque que eu faço é que, olhando a partida de Porto e Palmeiras, eu acredito que tanto o Palmeiras quanto o Porto irão vencer os outros dois adversários da chave. Eu não acredito que Inter Miami e Al-Ahly consigam estar à altura do Palmeiras e do Porto, até fisicamente, tá? Acredito que fisicamente aí o jogo vai cobrar muito das equipes que estrearam no sábado no Mundial de Clubes. Mas destaques do Porto, eu destaco o Samu, centroavante forte, que ganhou alguns duelos no primeiro tempo, ainda conseguiu criar uma grande chance, onde ele dribla o Gomes e finaliza em cima do Everton, e aquele atacante Rodrigo Mora, muito insinuante, 18 anos, jogou muita bola, enquanto esteve em campo atordoou a defesa do Palmeiras, fez muita fumaça, muito bom jogador, e quando cansou, o Porto já não tinha mais forças para atacar, não tinha mais mecanismos, e apenas se defendeu. Palmeiras jogou muito bem. Eu acredito que para a galera de Portugal, que já tinha muito apreço pelo treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira, acabou o jogo com muito mais, né? Que uma equipe brasileira pegue uma equipe europeia e faça o que o Palmeiras fez com o Porto, para que todos lá em Portugal olhem com uns olhos de admiração, ainda mais para o treinador do Palmeiras, que mostrou uma equipe muito organizada, muito bem treinada, e que por pouco não venceu na estreia do Mundial
mas o Palmeiras deixa muitas boas sensações, deixa muitas boas expectativas para as próximas rodadas, e o Palmeiras deve se classificar para a próxima fase, como eu já tinha previsto aqui no canal. Falei que o Palmeiras era a equipe brasileira com muito mais chances de se classificar, e a partida do Palmeiras hoje só confirmou a nossa expectativa. O que o Palmeiras poderia ter feito era ter vencido hoje e ter conseguido uma situação muito melhor no grupo, ter garantido praticamente já a primeira colocação e se livrado do PSG nas oitavas de final. Acontece que se o Palmeiras finalizar a primeira fase em segundo, ele provavelmente pegará o PSG. Nós já vamos falar sobre o que o PSG fez daqui a pouco, mas seria muito ruim para o Palmeiras pegar o campeão europeu. Mas enfim, o Palmeiras tem que se preocupar primeiramente em se classificar e depois pensar no próximo adversário. O Palmeiras fez um muito bom jogo, uma equipe muito organizada, que mereceu a vitória, mas que acabou sendo penalizada por perder algumas oportunidades. Destaque também para o goleiro do Porto, Cláudio Ramos, que é reserva, substituiu e muito bem o Diogo Costa, que acabou tendo uma lesão. Mas é isso, torcedor do Palmeiras. O Palmeiras fez um grande jogo e por pouco não venceu. Olho no Palmeiras aí nas próximas rodadas, olho nesse time do Abel Ferreira. Vamos falar um pouquinho também sobre a vitória do PSG, que pode ser um adversário do Palmeiras nas oitavas de final. O PSG simplesmente dominou o Atlético de Madrid, venceu por 4-0, teve mais de 70% de posse de bola. O Vitinha foi eleito o melhor em campo, e aí acho que já estão exagerando em relação a pedir bola de ouro pro Vitinha, acho que já não é para tanto, mas ele joga bola há muito tempo e tipo num nível muito, muito bom, muito forte. E eu acredito que o Vitinha, assim, é um dos pilares desse PSG. Construiu a vitória muito rápido, o Paris, com muita tranquilidade, muita transição, muita força física. O que assombrou muitas pessoas, assustou, é que num calor de 30 graus que estava fazendo, o PSG pressionava alto, roubava, contra-atacava, como se estivesse jogando na França com menos 2 graus. E fez uma partida em que o Atlético de Madrid teve pouquíssimas chances, teve uma expulsão, então já condicionou muita parte ali, muito da reação do Atlético de Madrid. Atlético que chegou a diminuir quando ainda estava 2-0 para o Paris Saint-Germain, só que o gol do Álvares foi anulado por uma falta no início da jogada, que para mim não houve, e aí o árbitro em campo não deu, o VAR chamou, e aí na câmera lenta tudo parece falta, e o juiz acabou anulando o que seria uma reação do Atlético de Madrid antes da expulsão. Depois disso, tudo foi por água abaixo, o PSG venceu com muita facilidade. O Atlético de Madrid, que já impacta no Botafogo, né? Porque o Atlético perde, e perde como foi, de goleada para o Paris Saint-Germain, e já vem na próxima rodada tentando seus 3 pontos contra o Seattle. Então cresce ainda mais a importância do Botafogo, que deve estar jogando agora, daqui a pouco, depois que eu estou gravando esse vídeo. O Botafogo vai jogar e deve muito vencer o Seattle para pensar na classificação, já que o próximo jogo do Botafogo é o PSG. Então, pensando em classificação pro Fogão, é muito importante a vitória de hoje contra o Seattle. Para passar um pouquinho também sobre a vitória do Bayern de Munique, né, a vitória sobre o Auckland por 10-0, uma vitória que foi muito maciça, né, uma vitória muito expressiva do Bayern de Munique, mas para quem não conhecia, o Auckland é uma equipe amadora da Austrália, é uma equipe que no seu continente vence muito e vence sozinha, por isso está no Mundial de Clubes e disputa direto, mas é uma equipe amadora. Eu trouxe até algum dado que eu achei muito interessante trazer para vocês, que cada jogador do Auckland, eles têm uma profissão diferente. Vou trazer aqui para vocês. O zagueiro, Adam Mitchell, ele é corretor de imóveis. O goleiro, Conor Tracer, é estoquista. O meia, Mário Ilicic, representante de vendas da Coca-Cola. O Christian Gray, que é zagueiro, professor em formação, atua em 2 escolas de Auckland. O Boxall, zagueiro, corretor em empresa de seguros. O Paris Donfe, meia, estudante universitário. Enfim, e temos muitos jogadores aqui, na verdade todos, que atuam ali em alguma outra profissão, porque o Auckland é uma equipe amadora. Então eles não vivem do futebol, eles trabalham em suas profissões e ainda eles acabam representando o clube. E tem uma declaração muito interessante do goleiro, que falou que eles não poderiam deixar de estar numa competição dessa, onde eles enfrentariam o Bayern, o Boca Juniors e o Benfica. Alguns deles pegaram férias para disputar o Mundial de Clubes. Então eu vi muita gente criticando o Mundial, falando ao nível do Mundial de Clubes, mas a culpa não é do Auckland, que ele está no Mundial, a culpa é de repente de uma falta de disputa dentro da Oceania,
para equipes que sejam equilibradas, equipes que consigam fazer frente ao Auckland para que possam disputar também esse Mundial de Clubes. O Bayern de Munique fez o seu papel, venceu por 10-0, o Musiala fez hat-trick, grande atuação de todo mundo, mas o destaque fica para o Auckland, que é uma equipe amadora. Os jogadores que fizeram esse esforço para estar no Mundial, todos eles trabalham, têm uma segunda profissão, não vivem do futebol, como muitos acreditam que todos os jogadores de futebol são ricos, todos os jogadores de futebol vivem uma vida de luxo. Muitos jogadores ainda precisam trabalhar com outra profissão para manter a família. Então, destaque aqui sobre o Bayern de Munique 10, Auckland 0. Bom, esse foi o destaque que eu trouxe aqui para vocês sobre o domingo de Mundial de Clubes. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva neste canal e também fique muito atento, porque a qualquer momento eu posso trazer outro vídeo aí pra gente continuar falando sobre Mundial de Clubes, porque tem estreia do Botafogo ainda no domingo, que eu ainda não assisti. O jogo ainda vai acontecer no momento que eu tô gravando esse vídeo. E segunda-feira tem estreia do Flamengo e ainda temos muitos outros jogos pra gente acompanhar. E fiquem ligados no canal, porque nós vamos continuar fazendo a cobertura da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Tô ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo. Um abraço!